Quando você estiver de saco cheio do seu trabalho, pense nesse cidadão que morreu em serviço e a empresa dele ainda botou o homem para continuar no expediente. Em um futuro tão distópico que parece mais um tutorial sobre como não administrar uma cidade, Detroit mergulha em um caos urbano tão profundo que até as propagandas de TV soam perigosas. É nesse cenário que nasce uma das obras mais violentas, inteligentes e satíricas do cinema dos anos 80, Robocop. No coração dessa distopia, acompanhamos Alex Murphy, um policial honesto jogado na delegacia mais problemática da cidade. Sua recepção, boa sorte que soa como assinatura já de atestado de óbito, já antecipa o clima da bagaça. Em sua primeira missão, Murphy enfrenta a gangue liderada pelo psicopata Clarence Boddicker. E, naquele momento, o destino dele muda de forma tão cruel que deixaria qualquer mito grego super desconfortável. Mas antes de prosseguir com esse violento filme que marcou os anos 80, mesmo tendo muitos erros de continuidade e muita falta de atenção da produção, te digo uma coisa, cidadão. Por favor, colabore com as outras... Por favor, colabore com as... Por favor, colabore com as autoridades da OCP. Clica no like imediatamente ou será considerado um não cooperativo. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Deram like? Deram like? Obrigado pela sua cooperação. Segue a vinheta. Quando o agente Murphy cai no campo de batalha, literalmente despedaçado, aliás, falaremos aí mais sobre essa cena adiante. A mega corporação Omni Consumer Products enxerga uma oportunidade brilhante, transformar resto de um humano em produto. E assim nasce o experimento Robocop, um policial definitivo, programado para proteger os inocentes, manter a ordem e cumprir protocolos corporativos acima de tudo. E que, obviamente, a gente precisa nem dizer aqui, marcou uma geração. Conforme resquícios de memória começam a emergir dentro da carcaça metálica, o dilema é inevitável. Quem comanda o homem por trás da máquina? A lei, o código moral ou a empresa que reconstruiu como propriedade? Vai saber. Pois é. Peter Weller abraça essa dualidade com uma atuação que mistura precisão mecânica e sensibilidade quase invisível. Sabe o que eu tava pensando? Por que Robocop, né? Ele é metade humano e metade máquina. Sim, Então ele não é um robô, ele entendi, é um ciborgue, né? Entendi, certo, tá perfeito. Tinha que ser Cyborg Cop, por exemplo, né? Mas Cyborg Cop não ia vender Não tão ia, fácil quanto Robocop. Robocop é melhor. Ao seu lado, Nancy Allen, como a policial Lewis, reforça o lado humano dessa épica jornada, enquanto Ronny Cox personifica o executivo que você sabe, simplesmente você sabe, que seria o primeiro a privatizar o ar que respiramos. Aí depois vem a Dilma, né? Depois vem... O que puderem vender, os caras vendem. Vendem até a alma. Já Kurtwood Smith cria um dos vilões mais memoráveis do cinema. Um psicopata tão carismático quanto repulsivo. Ele mandou muito bem nesse filme, cara. Você fica com raiva do cara. Então, eu gostaria muito, assim, sem spoilers aqui, mas eu gostaria muito que ele tivesse retornado no segundo filme. Teria como. Os roteiristas dessa maravilha são Edward Neumeier e Michael Miner, dupla que criou toda a espinha dorsal satírica e corporativa que transformou o Robocop em um clássico. A direção foi do holandês Paul Verhoeven, um mestre da sátira ultraviolenta. Conduz tudo com uma mão firme. Outros grandes filmes que ele dirigiu aí, Tropas Estelares, que você tanto ama. Vai ter vídeo. Vai ter vídeo aqui. Vingador do Futuro, ele dirigiu com o Schwarzenegger, não o remake. E o Instinto Selvagem. Pô,
Pô, só filmaço. Então, esses erros de continuidade que tem em Robocop foram feitos de propósitos, então, né? Com certeza, mas se você procurar nesses outros filmes que eu citei, Também deve tem. ter uns errinhos. É. Falando de erros, essas coisas aqui, ó, o traje do Robocop, por exemplo, levou 11 horas para vestir na primeira vez. E Peter Weller descrevia a sensação de atuar dentro dele como uma sauna portátil. É foda, né? Já o Ed 209, o pior funcionário que a OCP já criou, em termos técnicos aí, ele é um droide de aplicação da lei, um robô de combate pesado projetado para substituir policiais humanos nas ruas de Detroit. Ele é, aqui no filme, ele é como se fosse o contraponto do Robocop. Só que o ruim desse filme é que ele não funciona, né? O grandão ganhou vida com stop motion e maquetes impressionantes e, ironicamente, sua queda da escada virou um dos momentos mais engraçados da ficção científica, cara. Um alívio cômico meio que sem querer, mas virou. Mas o design dele é muito legal, né? Nossa, é sensacional, cara. E como os projetistas da OCP, cara, vai desenvolver um projeto desse e não pensam em escadas, por exemplo. Mas enfim, vamos falar sobre esse assunto mais adiante. E aqui nesse ponto, chegamos ao núcleo emocional e brutal de Robocop. A emboscada ao policial Murphy. Uma das cenas mais marcantes da década de 80 e possivelmente uma das mais chocantes já filmadas. Ela não é apenas violenta, né? Ela é cruel, é desconfortável, quase documental. Realmente, cara. A montagem seca, a proximidade dos vilões, a sensação de que a sequência não vai terminar nunca, tudo isso faz o espectador sentir o horror físico e principalmente psicológico daquele instante. Murphy não morre, ele é destruído, e essa destruição é fundamental para entendermos por que Robocop não é apenas um ciborgue, é uma ferida teimando em não cicatrizar. Toda essa brutalidade hiperrealista existe graças ao trabalho genial de quem? Rob Bottin, o mesmo artista responsável pelas criaturas de O Enigma do Outro Mundo. Aliás, é o nosso vídeo anterior. Vale a pena conferir porque é um baita de um vídeo. O link tá aqui na descrição. Bottin utilizou prótese em camadas, mecanismos internos simulando tiros, sangue pressurizado, animatrônicos detalhados e uma enorme variedade de texturas. Ficou muito bom. Ficou, cara. Cada impacto sofrido por Murphy foi planejado quase como uma coreografia cirúrgica. É desconfortável porque foi pensado realmente para ser desconfortável. E é por isso que a cena continua relevante até nos dias de hoje. Eu não sei como meus pais deixaram assistir esse filme, cara, porque é muito bizarro, cara. E o Rob Bottin aqui mostrando mais uma vez o seu nível de criatividade. O cara cria, o cara inventa, Nasceu o cara... pra isso, não, né? cara, o cara é demais. Outros momentos icônicos seguem na sequência. Como a primeira aparição do Robocop filmada de maneira fragmentada para aumentar o suspense. E também o teste desastroso do Ed 209 com balas de verdade. Afinal, seria apenas para ser um teste, né, cara? Os caras meteram bala de verdade. Virou uma carnificina. O famoso você tem 20 segundos para se render. Ele não entende. Vira um festival absurdamente exagerado de tiros. E aqui tem um erro grotesco, cara. Quando o Ed 209 dispara contra o cara, os tiros atravessam o corpo dele e a vidraça atrás continua intacta, mano. Pra onde foram os tiros? Caramba, o corpão do cara duro mesmo, ficou tudo aleijado. Sem contar que dava pra ver as bolsas de sangue dos efeitos especiais dos tiros nas costas do cara. Aquela elevação, assim. Ou ele já andava preparado pra fazer transfusão de sangue, né? Andava com bolsa nas costas. O cara mora no Rio de Janeiro, tá certo. Cena marcante também é a sequência catártica na sua ex-residência, em que o Murphy finalmente encara o seu passado, começa a ter lembranças ali. Cara, ele tem várias memórias lá. E ele tem a lembrança também quando ele tá indo embora da casa, só que vai mostrando a família indo e ele vai lembrando. Ele tem olho nas costas, ele tava indo pra... Ah, cara, a gente tá colocando muito erro aqui e é um filmão, a gente tá pisando na bola, né? Mas tem bastante erro, cara. E claro, o final minimalista e poderoso que falaremos aí mais pro final do vídeo, cara. Esse final é muito da hora. Meu, e temos que falar dessa cena final. Que ele atira no presidente da corporação, né? Que todo o desfecho ali é o vilãozão.
Ele é arremessado pela vidraça e ninguém reparou a desproporção do braço dele em relação ao corpo. Não, é o Willow. É muito bizarro. Boneco do posto. É, mano, bizarro. Bom, erros à parte, toda essa violência quase custou ao filme um destino fatal. A classificação X. E é bizarro, né? Na época, esse selo era praticamente uma sentença de morte comercial. Cinemas não exibiam filmes com esse carimbo. Estúdios não investiam em marketing. E, para piorar, a classificação era constantemente associada a filmes adultos, se é que vocês nos entendem. Robocop estava prestes a entrar nessa categoria por 3 cenas específicas. Claro, o massacre de Murphy, a execução do executivo no teste do ED 209 e, com certeza, o bandido derretido pelo ácido. Essa é pesada também. Vocês já assistiram A Mosca? A gente pode fazer vídeo sobre A Mosca também, cara. A violência era tão extrema que o Paul Verhoeven precisou editar tudo frame a frame, até que o filme fosse finalmente classificado com a indicativa R e pudesse chegar às salas de cinema sem cair no abismo da censura. Será que não tem nenhum lugar essa da classificação X, não, cara? Eu gostaria muito de assistir. Deve ser bem bacana, hein? E quando a gente fala que Robocop é um clássico cheio de estilo, violência e crítica social, a gente também precisa admitir. Como vocês já viram alguns aqui, que a gente já comentou, ele é um prato cheio de erros deliciosos, daqueles que fazem qualquer cinéfilo dar um sorriso cúmplice, como diz assim, eu vi isso aí, hein? Pô, até agora a gente só tá metendo pau no filme, cara. São críticas legais, cara. É legal assistir esse filme pra ver essas coisas, assim, né? Pra começar, como já mencionamos, o traje do Robocop era praticamente um castigo grego. Peter Weller levava horas para vestir aquilo e, quando finalmente conseguia entrar no personagem, descobria que mal podia se mexer. Por isso, se vocês notarem algumas cenas em que ele vira a cabeça antes do corpo, ao contrário do movimento robótico que treinou semanas para dominar, é porque o figurino simplesmente não obedecia. A câmera cortava rápido e fingia que ninguém percebeu. Pega na mão de Deus e vai. E não era só o movimento, né? O traje fazia um barulho de borracha rangendo a cada passo. Resultado, a equipe teve que refazer todos os movimentos na pós-produção. Até às vezes aí aquele barulho do passo dele não bate exatamente, não bate muito exatamente com o gesto. Mas ninguém ia brigar aí com um homem de titânio, né, cara? Deixa quieto. Mas vamos ser sinceros, cara, esse barulho aí da pós-produção ficou incrível, velho. Nossa, eu adoro esses efeitos de som. É clássico. Sim, você sente que é pesado. É, cara. E falando em som, trilhas sonoras, né? A trilha sonora de Robocop foi composta pelo gênio, saudoso Basil Poledouris, um dos grandes mestres das trilhas sonoras de ação e ficção científica dos anos 80. Ó, uma grande trilha sonora que o Basil Poledouris compôs, Conan, o Bárbaro, Conan o Destruidor. E também o Tropas Estelares, né? Mas também aqui a direção do Paul Verhoeven, os caras têm um conchavo. Isso. Outro momento glorioso foi quando descobriram que o traje não cabia dentro do carro de polícia. Simples assim, cara. O herói futurista não passava pela porta. A solução foi filmar ele só sentando e usar um cockpit sem porta para outros takes. A continuidade, mais uma vez, segura na mão de Deus e vai, deixa quieto. É claro, não podemos esquecer mais uma vez do nosso querido ED 209, que além de não conseguir descer as escadas, bom, essa a gente perdoa mesmo porque eu acho que é o alívio cômico. Era piada proposital. Né? Tinha vários pequenos soluços de stop motion. Por exemplo, trepidações, microteleportes, frame pulando, tudo parte do charme retrofuturista, né, cara? E nessa hora da escada, quando ele cai, a gente percebe também que ele é um robô que sabia até fazer birra, né? Que ele começa a chorar. Põe aí. É um crianção. Coloca aí. Ainda nos detalhes sutis, no mercadinho assaltado, o dono aparece segurando um objeto num take e no seguinte ele já evaporou.
O Robocop chega tomando tiros. Opa, deu uma amassadinha aqui. Ah não, me enganei. E ainda no mercado, o bandido ele devia ter uma força descomunal, né? Porque, cara, o Robocop ele torce o cano da arma e a metralhadora nem mexe da mão do cara, né? O certo era a metralhadora subir, sair da mão dele, Sargento né? Braço Mas Forte. o bicho é Sargento Braço Forte mesmo, cara. Ó, o cara lembrou. Não, e sem contar que logo em seguida tem o soco mais anti-leis da física cara, possível, total, né, que cara? isso? Bate aqui e vai pra lá. Horrível, Nossa cara. Senhora. Horrível. Nossa. Einstein choraria assistindo Chora, isso. chora. E ainda nessa cena do mercado, eu não entendo porque ele vai embora e não leva o cara preso. Não, é uma zona. Beleza. Thank you for your cooperation. Good night. E em algumas cenas noturnas, se você pausar no momento certo, dá pra ver as sombras de operadores de luz desfilando discretamente pelo cenário. Pessoas da produção no canto da tela, uma obra viva, literalmente. Cara. Sem contar que por baixo da armadura, em certas cenas, Petrowell esquece o movimento robótico e ele parece humano demais, vamos dizer assim. Pequenos deslizes que se tornaram parte do charme do filme. Acontece, tá tudo certo. Tem uma hora que ele até dá um passinho do Michael Jackson, assim, ó. Sem contar os erros de continuidade, né? Carros com a sirene destruída e tiros nos vidros e de repente tá tudo consertado. É mágica. Super. Entre muitas outras que a gente ficaria aqui, cara, por horas. Eu acho que dá pra fazer um episódio só de erros de Robocop, cara. Cara, você tá pegando muito no pé do filme, cara. Desculpa, para Robocop, com isso. desculpa. O Robocop de 1977, como vocês estão vendo, foi bom demais. Já as continuações, bom, nem todas conseguiram acompanhar a genialidade do original. Robocop 2 tinha ideias excelentes, mas outro espírito. Cara. Agora, Robocop 3 resolveu que ele podia voar. E isso nunca é um bom sinal, cara. Robô que voa é só o Homem de Ferro, cara. É isso aí. E ó, aqui ó, uma curiosidade nerd. Sabe quem escreveu originalmente os roteiros de Robocop 2 e Robocop 3? Ninguém menos que Frank Miller. Se vocês têm um pouco de conhecimento do mundo nerd, vocês sabem muito bem o peso desse cara. Ele só criou a HQ mais revolucionária de todos os tempos. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Muita mexida ali em cima do roteiro, não gostaram dos roteiros dele, alteraram completamente, tanto no segundo quanto no terceiro. Porém, existem HQs do Robocop, escrita pelo Frank Miller, que tem os dois roteiros aí, ó, inteirinhos. É só dar uma procurada se vocês tiverem... Tem também a série de 94, que deu uma suavizada, uma polida em tudo, que transformou praticamente num programa educativo. Ficou bem levinho. Como é que é o nome daquele programa lá? Telecurso 2000. E o reboot de 2014, dirigido pelo brasileiro José Padilha. Eu queria tanto que tivesse feito sucesso, cara. O mesmo diretor, pra quem não sabe, de Tropa de Elite 1 e 2. Pô, Tropa de Elite, vocês estão ligados, né? O peso do filme, cara. Que filmaço. José Padilha, mais sorte da próxima vez. Apesar desse Robocop de 2014 ser um filme é um filme legalzinho, né? Mas carecia um pouco daquela mistura de sátira afiada com ultraviolência prática que definiu a obra de Verhoeven, cara. O que eu queria nesse Robocop é que ele fosse um pouquinho mais semelhante com o anterior, tipo, mais robótico mesmo. Foi muito ele que não era, mas entendi o que você quis dizer. Mas mesmo assim, com isso tudo, Robocop influenciou gerações. Sim, e ainda vai continuar influenciando. Dos games clássicos dos anos 80, como a versão no arcade que a gente jogou pra caramba, né? Véio. Ao excelente Rogue City de 2023. Esse daí eu tô jogando até hoje, cara. E tem Robocop vs Terminator também, cara. Tem HQ muito da hora. Enfim, o personagem seguiu vivo, inspirando séries, animações, homenagens, por exemplo, em Simpsons, Family Guy, South Park, tem Funko Pop, cara, albinho de figurinha quando eu era jovem tinha também. Desenho animado. Desenho animado, verdade. E vai além, até estudos acadêmicos sobre a crítica social embutida nos filmes. Robocop é um filme violento, engraçado sim, e apaixonante. O final é maravilhoso, né? Quando ele está saindo da sala e perguntam sobre o seu nome.
Ele responde simplesmente: Murphy. mostrando que a sua consciência ainda está ali, intacta. Muito louco esse final, cara. Demais. É. Gosto pra caramba. Do filme como um todo, mesmo cara. com esse monte de errinhos aí, ele se dane, não tem problema. E depois de sobreviver a Detroit, a OCP, ao Ed 209, ao traje insuportável, à censura e às continuações nem tão bem sucedidas, você chegou ao fim. Agora é hora de cumprir sua diretiva 4. Apoiar o canal, deixe seu like, comente, compartilhe e ajude o Território 2R a dominar o crime. Da falta de engajamento. Sem precisar de um braço robótico para isso. Que bosta. Ficou ótimo, cara. Ficou ótimo. Tá bom, vai. E comentem aqui qual o nível de presença que o Robocop tem na sua vida. E lembre-se, aqui a lei é a imaginação. E você é sempre bem-vindo a voltar. Por favor, volte, por favor, né? cara. E se não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho, beleza? Então, nos vemos semana que vem. E o quê? Heavy metal sempre.